vocês por estarem aqui presentes nessa noite. E esse evento ele tem uma comissão organizadora formada por eu, Emanuel, doutorando em entomologia, membro do NEENTO, pela Rosamara Coelho, doutorando em entomologia, secretário do NEENTO, o Pedro Henrique, graduando em biologia, membro do NEENTO, e a professora Rosângela, que é a nossa coordenadora. Eu quero avisar a vocês que, para ter um melhor aproveitamento da reunião, que desliguem suas câmeras, acredito que já estejam desligadas, e os microfones, e essa reunião será gravada para posteriormente ser postada no nosso canal no YouTube. Eu vou falar brevemente aqui do nosso palestrante. O Dr. Sherry, ele é graduado pela Universidade do Pernambuco, tem seu doutorado pela Universidade de São Paulo, Exalc-USP, com estágio de sanduíche na Universidade Politécnica de Madrid, depois de realizar pós-doutoramento na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade de Davis e Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, assumiu o cargo de pesquisador da Embrapa, Algodão, em Campina Grande, onde atua no desenvolvimento de soluções sustentáveis para monitorar e manejar pragas do algodoeiro, além disso, testar a confiabilidade de insetos como indicadores da presença de ricina em subprodutos do processamento da mamona. É membro da SEB, membro da ESA, cofundador e foi o primeiro coordenador da SEB Jovem. Além disso, promove a divulgação científica nas mídias sociais, especialmente Instagram e YouTube. Mais uma vez, quero agradecer, Xer, por você ter aceitado o nosso convite e desejo uma excelente palestra a todos. Obrigado, Manuel. Vou tentar aqui agora compartilhar minha tela, deixa eu ver. Eu vou só tirar aqui a apresentação, Xer, aí você pode compartilhar a sua, tudo certo? Certo. Vocês estão vendo a apresentação? Já apareceu aí? Eu comecei a compartilhar. Tudo certo, Xer. Bom, gente, então já passamos aí pelas apresentações. Eu quero agradecer imensamente à equipe organizadora, a toda a equipe aí do NEENTO UFLA, né, e também, especialmente, ao Emanuel, né, Costa e a Emanuel Alves e a Rosamara Coelho por terem me contactado oficialmente. Aí eles foram os primeiros que entraram em contato comigo para fazer esse convite. Eu me sinto honrado, extremamente honrado de estar aqui apresentando hoje para vocês um pouco da minha experiência, né, na Espanha e nos Estados Unidos, como doutorado sanduíche e como pós-doc. O meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, tanto na Espanha como nos Estados Unidos, né. Eu sei que muitos de vocês, como eu já falei aí no começo, antes de começar, muitos de vocês têm interesse em ir para os Estados Unidos, mas têm dúvida, têm receio, né, e o meu objetivo aqui hoje é que, no final, aqueles que têm receio tenham um pouco menos de receio, ou pelo menos já consiga identificar se vai querer realmente fazer isso ou não, né, e aquelas pessoas que estão curiosas, né, talvez essa palestra aqui, elas possam despertar em vocês um real interesse de obter essa experiência no exterior. Eu vou fazer um pouco mesclado aqui, apresentando resultados das pesquisas que eu fiz durante esse período, né, e também aprendizados que não são técnicos, não são considerados aprendizados técnicos, não foi uma metodologia que eu aprendi, ou um equipamento que eu aprendi a manusear, não, mas são habilidades que são extremamente importantes para a gente, como pesquisador, como cientista, habilidades de liderança, habilidades interpessoais, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de desenvolver durante o mestrado e doutorado, porque a gente fica tão focado na nossa própria pesquisa, né, e acaba negligenciando algumas outras partes. Então, durante essas experiências no exterior, são situações fantásticas para desenvolver esses outros lados. Eu vou abordar isso. Por que estudar ou trabalhar, ter uma experiência no exterior? Você vai ficar longe dos seus amigos, da sua família, do seu bichinho de estimação, da comida que você gosta, do carnaval, do São João, enfim. Então, é uma série de abdicações que você vai ter que fazer para poder ter essa experiência no exterior. Mas
Eu relato aqui algumas, né, algumas situações que eu acho que são bastante importantes, tanto no âmbito profissional como no pessoal. Vamos começar aqui no âmbito profissional. Tem a curiosidade científica. Essa daqui foi um dos motivos que mais me motivou a ter essa experiência fora do Brasil, essa experiência no exterior. A gente sabe que o maior número de prêmios Nobel que existe no mundo é na América do Norte e na Europa, no hemisfério norte como um todo. Então, o que é que eles fazem que faz com que a ciência que eles produzem seja diferenciada, ganhe tantos prêmios, que ajude a ciência a realmente avançar? Então, tem alguma coisa diferente que eu possa aprender? Se tem, eu quero ir lá para ver. Então, basicamente foi isso. Tem essa parte de networking, né, você fazer contatos, conhecer pessoas, isso aqui é extremamente importante, não só para o seu presente, na sua pesquisa atual, mas no futuro. A gente sabe que para colaborar, né, a gente precisa ter contato com pessoa, isso aqui, a gente está falando de contato profissional, tá, gente? Nada daqueles contatinhos nos aplicativos. Então, são contatos que vão te ajudar no futuro a escrever aquele projeto, né, a executar um projeto, a fazer uma análise diferente que você não está acostumado. A gente sabe que a ciência, cada vez mais, os trabalhos são interdisciplinares, e a gente não tem condição de aprender tudo, de ser expert em tudo, né? Então, a gente pode até ter um determinado nível avançado de expertise na nossa linha de pesquisa, mas vamos precisar, por exemplo, de alguém que tenha mais experiência com comportamento de inseto, o outro com biologia molecular, o outro com biomecânica, e a gente só vai conseguir fazer isso, esse tipo de projeto, se a gente tiver como colaborar. Pode ser também que você queira simplesmente se aproximar de alguém famoso, ou alguém que você acha que tem bastante sucesso na sua área, e que você quer aprender com essa pessoa o que é que levou ela a ter tanto sucesso assim, a conseguir uma posição de tanto sucesso na área dela. Então, esse daqui pode ser também algo que vai te fazer, inclusive foi um dos motivos que me fez ir para os Estados Unidos a primeira vez. Pode ser também melhorar o inglês, né? Esse aqui é extremamente importante, nós trabalhamos numa comunidade que se comunica em inglês, não tem para onde fugir. Internamente, aqui no Brasil, a gente pode até falar com os nossos colegas brasileiros em português, mas se nós quisermos comunicarmos toda a pesquisa que a gente faz, a ciência que a gente produz, vai ter que ser em inglês. E não só na sua forma escrita, a gente vai precisar também conversar, porque na hora de fazer os contatos, né, eu falei do networking aí já, na hora de você encontrar aquele pesquisador no congresso, ou de fazer uma visita no laboratório dele, ou ele vir fazer uma visita no seu laboratório, se você souber inglês, vai facilitar muito a comunicação, vai abrir portas para você. Então, esse daí é outro motivo. Você pode simplesmente querer ir trabalhar fora do Brasil, porque você acha que as condições aqui não são suficientes, não são atraentes para você, você prefere procurar algo melhor fora, simplesmente. Pode ser por isso também. Do lado pessoal, você pode gostar de aprender novas línguas, esse também foi um dos casos, né, tanto é que eu sempre quis aprender inglês e espanhol e consegui fazendo essas duas experiências. Você pode também querer conhecer outras culturas, querer saber como é o dia a dia deles, o que é que eles comem, o tipo de música que eles gostam, se eles gostam dos mesmos esportes que você, enfim, tem tudo isso. Você pode simplesmente também querer morar fora, porque você quer fugir da violência, das condições de transporte, de saúde, que você pode considerar que aqui no Brasil não é o ideal para você, e você acha que em outro país você vai conseguir as condições que você almeja. Então, pode ser tudo isso. Eu listei só alguns dos motivos, né, que podem nos levar a abdicar, né, dos nossos amigos, famílias, animais de estimação, carnaval e São João, para poder obter essa experiência no exterior. Eu vou começar aí contando a minha experiência na Espanha, em 2008. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche na Espanha, já estava no meu segundo ano de doutorado lá na Exalc USP, e eu recebi, né, por e-mail aquele edital do Banco Santander, né? Banco Santander lança edital, Bolsa Sanduíche, e eu resolvi me inscrever. Era bem simples a inscrição, era escrever um projeto de até 4 páginas. Fiz esse projeto, mandei, conversei com o meu orientador, claro, né, conversei com o meu orientador no Brasil, conversei com uma possível orientadora já na Espanha, que eu já estava de olho nela desde antes de eu começar o doutorado, e deu tudo certo. Os dois, meu orientador no Brasil liberou, e a orientadora lá na Espanha também me aceitou. Então, a partir daí foi só submeter o projeto, e eu fiz isso, fui aprovado, consegui 5 meses de financiamento para ir para lá. Me pagaram tudo, mensalidade, passagem de avião,
Então, me deram todas as condições para eu ir para lá. Chegando lá, eu conheci a professora, a doutora Elisa Vinhuela, né, ela foi minha orientadora, uma pessoa fantástica, desde o Brasil, já por e-mail. Eu acho que daí já fica a dica, né, você vai se comunicar com o seu futuro supervisor, orientador, mentor, lá no exterior, fica ligado no jeito que ele responde para você, se ele responde para você com atenção, se ele responde rápido. Tudo isso aí é bastante importante, porque você vai estar em outro país, muitos de vocês vão pela primeira vez, como nesse caso aqui era o meu caso, né, eu estava indo pela primeira vez, então era muito importante para mim ter alguém que realmente tivesse envolvido, né, que realmente tivesse paciência para conversar comigo, para me explicar as coisas, e a doutora Elisa, ela é fantástica nesse ponto e também na parte técnica. Eu queria muito ir para a Espanha para aprender, né, a língua, eu sempre quis aprender espanhol, e também por causa da cultura deles, eles são latinos, então, não da América Latina, né, eles são latinos pela língua, e então tem muitas coisas que são parecidas com a gente, que que eu tinha muita curiosidade para aprender. E a especialidade da doutora Vinhuela é seletividade de inseticidas a insetos benéficos, né? E ela é uma referência, desde aquela época, né, ela já era referência nessa área, então eu queria muito ir lá para o laboratório dela ficar um tempo. Essa seletividade, ela faz diversos tipos de teste, né, mas acho que os principais são esses que eu coloquei. O teste por via oral, a exposição dos insetos, né, por via oral, ou seja, a gente oferece como se fosse um alimento ou um líquido para o inimigo natural, para o inseto benéfico. Tem o residual e tem a aplicação tópica, que é quando a gente vai lá e realmente aplica o inseticida em cima do inseto. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de testar lá, de aprender com a doutora Elisa. Aí, só algumas imagens, né, dos experimentos que eu fiz. Nesse caso aí foi um experimento que a gente chama de semicampo, ou casa de vegetação, né, onde eu estava testando diferentes tipos de inseticida, com diferentes modos de ação. Esses inseticidas eram pulverizados aí nessas plantas, no caso eram plantas de tomate. Madrid é uma cidade extremamente seca e quente durante o verão, e foi exatamente quando eu cheguei lá. Então a gente pulverizava essas folhinhas aí, e acho que com uma meia hora já estava totalmente seca, né? A gente esperava 2 horas só para seguir o protocolo, mas rapidinho ela seca, e a gente expunha essas folhas aí, oferecia essas folhas numa caixinha para os parasitoides, para uns parasitoides que são extremamente sensíveis a inseticidas, caminharem. Então, eles tinham a oportunidade de caminhar em cima dessas folhas, né? Nessa foto aqui, eu estou tentando mexer o cursor, mas parece que não vai, para apontar para vocês, mas nessa quarta foto do canto inferior direito aí, onde tem as folhinhas do saco, né? Foi logo depois que eu já tinha aplicado lá na casa de vegetação e já estava trazendo essas folhas para o laboratório para expô-las ao parasitoide, né, para o parasitoide ter a oportunidade de caminhar em cima. E daí, uma outra forma de exposição é essa por residual em vidro. Então, essas plaquinhas de vidro que vocês estão vendo aí, é como se fosse um sanduíche, né, tem uma placa de vidro embaixo, aí tem um arco de acrílico, onde a gente coloca os insetos e fecha com uma outra placa de vidro. Essa metodologia aí já é relativamente conhecida, então não foi nada novo, não teve nada de muito sofisticado. Só que eu não conhecia, para esse parasitoide, né, para tricograma no Brasil, algumas pessoas já utilizam, mas é um pouco diferente, mas para esse parasitoide aí, eu não conhecia. É um parasitoide de mosca das frutas. Eu acredito que alguns de vocês aí trabalham com parasitoide de mosca das frutas. Então, basicamente, a gente colocava no meio aí esses insetos, os parasitoides, e dava uma fonte de açúcar e uma fonte de água. Sendo que a placa ela tinha sido previamente pulverizada, né, com inseticida. Então, tudo isso era acoplado aí a um sistema de aeração para fazer o ar circular, né, para que os insetos, se eles fossem sentir o inseticida, sentisse realmente pelo contato no resíduo, e não porque eles estavam sem conseguir respirar pela quantidade de inseticida que estava ali no ar. Então, a gente coloca esse sistema de aeração e avalia não só a mortalidade dos insetos, como também o comportamento, vários tipos de parâmetros comportamentais. Nesse daí, por exemplo, a gente está avaliando a capacidade reprodutiva, se o inseto ele tem capacidade de busca para parasitar
as larvas da mosca. A gente vê aí do lado direito uma fêmea, né, do parasitóide, uma vespinha, e ela está sobre uma malha. E abaixo da malha, não sei se vocês conseguem ver, mas tem aí uma sombrinha. Cada sombrinha dessa é uma larva de mosca das frutas. Então, o inseto ele teve a oportunidade de parasitar aqueles insetos que sobreviveram, né, gente? Que eu vou mostrar para vocês, muitos deles morreram lá no primeiro dia, não sobrou nada. Então, mas às vezes tem um inseticida que não mata, né? O inseto sobrevive, mas de alguma forma esse inseticida vai ter um efeito que a gente chama de subletal. O inseticida vai fazer com que o inseto não se comporte, não se locomova normalmente. E era isso que a gente estava tentando ver nesse estudo aí. Só para vocês terem uma ideia aí do esquema do laboratório, esse daqui é uma câmara refrigerada, é uma câmara climática, né? Vamos dizer assim, é como se fosse uma BOD gigante. Então, todo o experimento, ele ficava nessa BOD gigante. A criação, essas duas caixas que vocês estão vendo aí em cima também, são as criações da mosca das frutas, Ceratitis captata. E aí embaixo, nessa prateleira de baixo, conectado a essa mangueira e ao sistema de aeração, é o experimento que eu estava conduzindo, né, de efeito residual dos inseticidas nesses parasitóides. Então, foi um período de bastante trabalho. Eu sei que vocês podem ter ouvido falar, cada um tem a sua experiência. Para mim, eu trabalhava aí de domingo a domingo, foi uma opção minha, porque eu tinha um trabalho que eu queria, eu tinha planejado, eu queria terminar. Então, eu trabalhava basicamente todo final de semana, né, a semana inteira e todo final de semana nesse laboratório, e não só eu, né, tinha outras pessoas também no laboratório de outros países, do México. Então, a gente tem, quando vocês vão para o hemisfério norte, as estações são muito mais definidas, né, são muito mais, geralmente a gente tem o verão, né, o final da primavera, o verão inteiro e o comecinho do outono para fazer o que a gente tem que fazer em campo e em semicampo, porque depois disso não dá mais, então, porque fica muito frio, às vezes até neva, então, tinha que aproveitar esse período aí. Foi um período de bastante estresse também. Eu não sei se dá para ver, mas, por exemplo, nessa foto da esquerda no superior aí, eu estava com uma espinha enorme na testa. Nessa outra foto da direita também estava com bastante acne nas bochechas, e tudo isso foi devido a estresse, né? Então, tem esse fator que precisa ser levado em consideração. O fator de estresse, cada um vai manifestar do seu jeito, né? Eu manifestei bastante na pele com acne, mas tem pessoas que manifestam no estômago, fica com azia, ou tem gastrite, enfim, cada um é de um jeito. Então, é muito importante. Existem vários benefícios, sim, mas existem também algumas coisas que precisa prestar atenção, né? Eu, nessa época, eu estava com 25 anos, eu acho que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria ido com um pouco mais de calma, não teria trabalhado todo final de semana, né? Não ia querer fazer mais, ou arriscar a minha saúde para fazer mais, né? Então, acho que isso, vocês que estão querendo ir para fora, é algo que tem que planejar bastante, com antecedência, para depois não ficar passando por situações assim de estresse. Bom, esses aí foram os resultados. Eu tive mais de 15 tipos de resultado, tabelas diferentes. Não vou colocar tudo, porque não vai dar tempo, mas eu trouxe aqui um resultado que mostrou que 2 inseticidas aí, né, eles foram extremamente tóxicos para esses insetos, a deltametrina, né, e o spinosade. Então, na avaliação com 24 horas, que é essa primeira coluna aí, a gente percebe que não teve muita diferença, né, com relação à testemunha dos outros tratamentos. Agora, a deltametrina e o spinosade, eles tiveram o pior desempenho, vamos dizer assim, eles mataram mais 100% aí, até as 120 horas, né? 72 horas, que é a segunda coluna, já com 3 dias, também já tinha matado tudo. Então, foi um experimento que deu para a gente descobrir bastante coisa, só um pouquinho aí dos resultados que eu estou trazendo para vocês. Mas outro ponto que é extremamente importante também dessa interação, dessa parte do doutorado de sanduíche, por mais que seja pouco tempo, são essas interações que a gente tem fora do laboratório. No laboratório a gente faz todas as conexões, faz o networking lá, mas a gente faz aqui também nesse momento. Esse momento aí, por exemplo, foi um meeting, né, foi um encontro lá do próprio laboratório que a gente teve para aproveitar o bom tempo do verão. Então, isso é bastante importante, porque reforça
os nossos contatos, reforça o nosso network, né? Aí tem vários professores, técnicos e pesquisadores mais jovens. Outra coisa é participar de curso. Eu tive a oportunidade, nessa expedição, aí, nesse doutorado de sanduíche, de participar de um curso lá em Portugal, de uma semana, de manejo integrado de pragas. E daí, a gente, num dos dias do curso, a gente foi fazer a avaliação lá onde eles produzem oliveiras e produzem também uvas. E nessa foto aí, especificamente, a gente teve a oportunidade de tomar o vinho do Porto que eles produzem lá nessa região. Foi a primeira vez que eu tomei esse vinho e recomendo a todos, se vocês não conhecem ainda, é um vinho muito bom, vinho do Porto. Bom, avançando aí, eu mostrei para vocês o doutorado de sanduíche na Espanha, né, contei aí coisas boas e um pouquinho das coisas ruins que podem acontecer, que no caso aconteceram comigo. Mas eu queria, depois desse estágio na Espanha, ter um estágio também nos Estados Unidos, em grande parte para aprender o inglês, e também porque eu era super fã desse professor que está aí no meio, o professor Walter Leal. Ele é extremamente famoso. Se você trabalha com ecologia química, você já deve ter ouvido falar nele, e eu queria aprender com ele, aprender não só as técnicas, né, mas toda aquela parte que eu falei para você que a gente geralmente não aprende nos laboratórios, que é a parte de liderança, de tratamento interpessoal com as outras pessoas, e entender também por que ele tinha tanto sucesso na área dele, e se eu poderia copiar um pouco desse comportamento dele para ter sucesso também na minha área. Nessa foto aí, todo mundo está vestindo uma camiseta que ele preparou para a gente, que diz basicamente, eu fiz o trabalho, né? E daí o Walter está usando uma camisa que diz, e o Walter Leal entrou na academia, porque foi bem na época que ele tinha entrado na Academia Brasileira de Ciências. Então, ele programou essa foto aí, né, com essa camiseta, exatamente para isso. Então, essa experiência, né, veio da necessidade de melhorar o inglês, ganhar experiência com ecologia química, que até então eu tinha pouca, né, a curiosidade científica, como eu falei para vocês, de trabalhar no exterior, trabalhar nos Estados Unidos, e trabalhar perto de alguém que tinha sucesso. Tem também a curiosidade pela cultura, né, americana, que é a cultura que a gente vê o tempo todo, nos filmes, nas séries. Nessa foto que eu estou mostrando aí para vocês, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida, né, a gente parou no meio da estrada, porque tinha nevado na noite anterior, e eu falei, não, vamos parar para eu tirar uma foto, que eu nunca tinha visto neve, nunca tinha visto neve na vida. Então, são coisas que, muitas vezes, quando você vai para o exterior, né, você tem a oportunidade de vivenciar. Outra coisa é o Halloween deles, que é muito, muito forte. Então, lá tem o Halloween no final de outubro, dia 31 de outubro, na terceira quinta-feira de novembro, tem o Dia de Ação de Graças, que é outra coisa, outra comemoração muito grande lá, muito forte. E depois o Natal. Então, são três coisas. Em outubro, novembro e dezembro, uma atrás da outra, assim. Começa em outubro com Halloween, que é forte, é como se fosse, eu diria que é basicamente como se fosse o nosso São João aqui, é algo muito forte lá. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos deve lembrar, assim como é o Dia de Ação de Graças, né, e o Natal, que também é para a gente. Então, toda a parte cultural, essa daí que eu estou mostrando para vocês. No laboratório também tive a oportunidade de fazer esses experimentos aí. Nesse caso aí, essa luz vermelha é para fazer um experimento de comportamento. Eu estava estudando o comportamento de uma mariposa lá, que é praga seríssima das amêndoas, e eu precisava dessas condições, porque são as condições de maior atividade dessa mariposa. Ela tem atividade noturna. E se vocês já têm alguma experiência com comportamento, vocês sabem que muitos insetos têm dificuldade ou não conseguem ver a luz vermelha, então nós podemos usar essa luz vermelha sem afetar o comportamento desses insetos de forma significativa. E nessa foto aí era exatamente isso que eu estava fazendo. Tem uma câmera ali, ó, no canto esquerdo superior, para fazer as gravações. Aqui é uma gaiola já no teste com mosquitos. Então, nesse pós-doc aí, que foi nos Estados Unidos, na Califórnia, eu passei 18 meses e trabalhei com uma praga agrícola, que foi essa que eu falei para vocês, essa mariposa, traça que ataca as castanhas, as amêndoas, e também com mosquitos, né, que são esse mosquito que a gente tem, o pernilongo normal. Não é o mosquito da dengue, é o pernilongo, que a gente chama aqui de Culex. Bom, partindo já mais um pouco para a parte da pesquisa que eu
mais especificamente realizei lá. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de sapo, é o Xenopus, é um sapo de origem africana. Ele é bastante utilizado em testes, especialmente testes químicos, farmacológicos, porque ele produz esses oócitos, né, esses, vamos dizer, chamar assim, de ovos, mas não são fertilizados, então são oócitos, tecnicamente, são relativamente grandes, e eles podem ser manipulados geneticamente, molecularmente, para fazer determinados testes. Nesse caso aí, a gente utilizou esses oócitos do sapo para manipular com técnicas de biologia molecular e fazer com que esses oócitos expressassem proteínas que são encontradas nas antenas de insetos, por exemplo, de mosquitos. Então, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, por causa do tempo, mas depois que a gente tem esse oócito que já está expressando essas proteínas, que são características das antenas dos mosquitos, ou seja, são proteínas que colaboram com o olfato desses insetos, a gente passa uma corrente elétrica através desse oócito e libera aí, consegue testar diferentes tipos de químicos, que geralmente são odores, né, são químicos que participam aí da ecologia química dos insetos. E a partir desse teste, a gente vai conseguir esses picos aí, como vocês estão vendo nessa figura, no canto inferior direito. Os picos, eles podem vir desde de um pico super claro, como é esse primeiro, como um pico menos claro, como esse segundo, e até um pico que não dá, na verdade, não tem pico nenhum nesse terceiro, por exemplo, né? É como se fosse um zigue-zague aí, mas não dá para identificar nada. Então, a gente utilizou essa técnica nesse trabalho, que foi publicado logo depois. Eu tive alguma participação nesse trabalho também, onde a gente identificou alguns genes que estão relacionados com o olfato do mosquito, do Culex, e a gente, esse aí é o gene, OR95B, e a gente, de certa forma, manipulamos ele no laboratório através de técnicas de biologia molecular, injetamos nos ossos do sapo, como eu falei para vocês, do Xenopus. Esses ossos começaram a expressar proteína lá do mosquito, nós testamos através daquela corrente elétrica que eu falei para vocês, de eletrofisiologia, que é uma técnica já bastante usada em estudos farmacológicos. E a partir dessa técnica a gente testou 82 compostos químicos que eram relevantes. Desses compostos tinham atraentes, repelentes, ou substâncias que tinham uma característica ou que a gente desconfiava que teriam algum poder de atração ou de repelência. A partir desses testes aí nós conseguimos esses picos, né, que foi obtido através dos testes de eletrofisiologia, com ovo de sapo, e nós identificamos esse elemento aí, esse composto que é conhecido como etilfenilacetate, que até então não se sabia, né, que ele tinha algum tipo de ação, que ele excitava as proteínas do inseto, que ele excitava o aparelho olfativo dos insetos. Foi a primeira vez que a gente observou isso. Então, é o etilfenilacetate. A partir desse teste, que é considerado um teste in vitro, né, que é um teste lá utilizando um sistema que não tem nada a ver, que está muito longe ainda do sistema natural, que é o inseto, mas ele indicou para a gente que poderia ter alguma coisa interessante naquele composto químico. A partir daí, eu realizei esse teste aqui, que é um teste de comportamento. Se vocês veem aí do lado, dos dois lados, nós temos aí 2 tubos de vidro, esses tubos estão cheios com água, e essa água, ela está no banho-maria, e ela é mantida a 36 a 38 graus, que é para imitar a nossa temperatura, a temperatura do corpo humano. Porque os mosquitos são altamente atraídos, né, por objetos ou por animais que tenham essa temperatura, que tenham uma temperatura mais elevada. Então, a gente utilizou esse teste aí, esses anéisinhos de papel de filtro, para testar o novo repelente que a gente encontrou, mas que só tinha tido efeito até agora in vitro, ou seja, no ovo do sapo. Então, basicamente, o ovo do sapo indicou, daqueles 82 elementos que a gente tinha, daqueles 82 compostos, que esse daí, o etilfenilacetate, ele tinha algum potencial. De alguma forma, ele excitava as proteínas que são características da antena do mosquito. Então, se ele excita, então, deve ter alguma coisa aí, vamos testar direto no mosquito. Isso daí me economizou muito tempo. Já pensou se eu tivesse que fazer o teste com 82 tipos de químicos diferentes, repetindo cada um 10, 20 vezes?
Então, eu ia ter muito mais trabalho. Então, o objetivo daquela parte que eu citei para vocês antes é simplesmente a gente fazer um screening, né, selecionar dentre aqueles 82 compostos, aqueles que têm maior potencial de ter uma resposta nos ensaios posteriores. Então, nós selecionamos o etilfenil acetate, eu testei aqui de um lado, do lado esquerdo eu testei o composto repelente, do lado direito eu coloquei só o solvente, ou seja, branco. E eu acoplei isso daí numa câmera, né, um sistema de gravação, para gravar o comportamento desses insetos. Essa tubulação aí que vocês estão vendo está levando a água na temperatura, como eu falei, de 36 a 38, para atrair os insetos. Tem um videozinho aqui que eu preparei para mostrar para vocês. Do lado esquerdo tem o repelente, e do lado direito tem o solvente. E basicamente o que esse vídeo vai mostrar para a gente é que o lado que tem solvente, ou seja, que não tem repelente nenhum, os insetos, eles pousam mais, que ele acha que aquilo dali é um hospedeiro, né, é uma pessoa, é o braço de uma pessoa, que está quentinho, e ele pousa ali. Já do lado esquerdo, onde a gente colocou o repelente que a gente estava testando, quase nenhum inseto pousa, ou nenhum inseto pousa. Isso mostra que o repelente, ele está funcionando sim, ou seja, a gente viu, a gente teve a pista desse composto naquele estudo de eletrofisiologia com ovo de sapo, e realmente ele funciona para o inseto. Ele funciona no sistema biológico in vivo. Então, basicamente, foi isso que a gente viu. Então, esse daqui foi o resultado final desse teste que eu acabei de mostrar para vocês. Nós comparamos o solvente, que é esse azul, que seria o controle, com o DIT. DIT é o padrão ouro dos repelentes, ou seja, é um repelente que já existe há mais de 50 anos e é considerado o padrão ouro, então a gente precisou usar ele como se fosse um controle positivo. E o nosso repelente que estava sendo testado é esse mais à direita, aí vermelhinho, o etilfenil acetate, que teve bastante diferença significativa comparada com o solvente, que seria o nosso controle. E não teve diferença significativa com relação ao DIT, ou seja, foi um repelente que a gente descobriu utilizando essas técnicas de eletrofisiologia, por ovo de sapo, e técnicas comportamentais. Teve muito mais coisa aí da parte de biologia molecular, e mais, inclusive, eletrofisiologia, mas eu decidi não mostrar agora, por causa do tempo. Basicamente, foi isso que a gente fez, ou seja, aplicamos técnicas de ecologia química, misturada com biologia molecular e ecologia comportamental, para desenvolver um novo repelente. Esse repelente, ele tem origem vegetal, porque esse fenil acetate, ele é um composto de origem vegetal. E avançando aí já para a última parte, eu realizei de 2016 a 2018 mais um segundo pós-doc lá no Oregon. Essa paisagem aí belíssima é de das expedições que eu fiz para coletar insetos nessa floresta, The Schutz National Forest. Porque a gente estava com um trabalho de 3 anos lá para fazer coletas de mosca. Esse daí é só um exemplo, né, da nossa turma. Não está todo mundo aí, mas acho que está quase todo mundo. Tem gente da África do Sul, do Brasil, Áustria, Itália, Coreia do Sul, Malásia e Turquia, além dos próprios americanos. Então, é um ambiente extremamente diverso, não só em termos de gênero, sexualidade, etnia e nacionalidade. Então, é esse tipo, isso é muito comum nos laboratórios dos Estados Unidos, e na Europa também, esse tipo de diversidade. Então, é um ambiente fantástico, a gente aprende a ser mais tolerante, mais empático, porque as pessoas, elas pensam e agem e falam de formas diferentes da nossa, que a gente está acostumado, e se a gente não desenvolver essas habilidades, de ser mais empático, mais tolerante, vai acabar dificultando a nossa interação, e não é isso que a gente quer. Então, é algo que a gente aprende bastante nessas experiências no exterior. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Von Alton, que era o chefe, o líder do laboratório, o professor Dr. Von Alton. Ele teve algumas semanas atrás comigo numa live explicando como é que ele faz a seleção de estudantes e de pós-doc para o laboratório dele. Um dos meus objetivos aqui era melhorar ainda mais meu inglês, porque eu já tinha passado pela Califórnia, mas eu queria aperfeiçoar ainda mais, né? Também network, mas eu acho que dessa vez, essa segunda vez que eu fui para os Estados Unidos, o que eu mais buscava nessa experiência era respeito como pesquisador. Vocês que são aí, a maioria pós-graduando, mestrando, doutorando, vocês já devem ter reparado que
a gente vem sofrendo cortes, mais cortes na ciência, na pesquisa, então é cada vez mais difícil fazer pesquisa aqui no nosso país, mas tem também essa parte que não depende tanto de dinheiro, mas é uma questão cultural. Por exemplo, eu estava conversando com a Alex semana passada, e ele estava relatando um fato, que alguém ligou lá para o departamento, onde um pós-doc trabalha, ou seja, um pesquisador, e falou, quero falar com o fulaninho de tal, pesquisador. E a secretária falou, aqui não tem pesquisador com esse nome não, aqui tem um aluno com esse nome. Você vai falar com um aluno, não tem pesquisador. Então, existe essa cultura de não considerar os estudantes ou os jovens pesquisadores como pesquisadores. E, infelizmente, no nosso país, a gente tem esse negócio, que só é considerado pesquisador, só é considerado professor, depois que passa no concurso público, entendeu? E a gente precisa eliminar isso, né? Isso aí reduz a nossa autoestima, reduz a autoestima, especialmente dos estudantes e jovens pesquisadores. Se você desenvolve, testa hipóteses, se você usa metodologia científica para testar hipóteses, para responder perguntas, para solucionar problemas, você é um pesquisador. Não interessa se você tem o título de mestre, de doutor ou não. E não é um título de mestre ou de doutor que vai te fazer um pesquisador, e tampouco um concurso. Então, se vocês que estão me ouvindo aí estão no mestrado, doutorado, e ainda não se sentem pesquisador, se sintam, trabalhem isso de vocês já são pesquisadores, não esperem um título ou um concurso para ser considerado, ou para considerar o seu colega como pesquisador. Isso não faz a menor diferença, não é um título nem um concurso que vai tornar uma pessoa pesquisadora ou não. Então, isso daí, eu fui buscar lá nos Estados Unidos, porque a gente não tem muito pouco aqui no Brasil, né, esse respeito. Eu já trabalhei em lugares onde eu não tive direito nem ao e-mail institucional, nem direito a usar o Wi-Fi, porque eu não era do quadro do lugar que eu estava trabalhando, né, eu era um pós-doc. Então, a gente precisa pensar nisso daí, como a gente respeita os nossos pesquisadores, sejam eles com vínculo empregatício ou não. A outra coisa também que eu queria era um salário digno, que a gente não tem aqui. A gente tem uma bolsa, não tem direito a férias, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E nos Estados Unidos não é assim, né? Eles vão dar para você, não é uma bolsa, eles vão te dar um salário, você vai ter direito a férias e você vai ser do quadro da universidade, como qualquer outro empregado. Então, isso daí dá um up na sua autoestima, né? Ajuda bastante você a se sentir mais acolhido e respeitado como pesquisador. E tudo isso eu encontrei lá, nessa experiência. E falando um pouco aí agora da parte científica que eu desenvolvi lá, né, só um pouquinho, porque foi muita coisa, mas eu trouxe esse trabalho especificamente, onde eu avaliei o impacto da água no potencial de controle biológico de um parasitoide. Esse trabalho foi feito em colaboração com a minha então estagiária, né, a Brianna Price, o Alex, que são dois pesquisadores, né, dois jovens pesquisadores. O Alex, se não me engano, agora está no doutorado, ele finalizou o mestrado. A Brianna está no mestrado, e o meu supervisor, o Von Walton. A água, todo mundo já sabe que é um elemento essencial para todos os seres vivos. Se a gente pensar aí no Mahatma Gandhi, ele ficava semanas, às vezes até meses, sem comer nada na época do jejum dele, mas ele não passava um dia sem tomar água. Se vocês estão familiares com a Gilmore Girls, que acho que no Brasil chama de Tal Mãe, Tal Filha, né, tá na Netflix, vocês sabem que elas atingem as necessidades diárias de água dela, bebendo café, basicamente, então não precisa ser só água pura. No caso dos animais, elefantes desenvolveram olfato, uma tromba aí para ajudar eles a encontrar e a beber água. Já indo para os insetos, as abelhas têm um aparelho bucal extremamente especializado para se alimentar de fluidos e também para beber água. No deserto, a gente tem algumas espécies de insetos que desenvolveram estratégia extremamente eficiente para tirar água, até nesse caso aí, do vapor do ar, que esse inseto, esse besouro, ele consegue retirar do vapor do ar a água que ele precisa para o dia, já que ele vive no deserto e não tem água disponível na forma líquida. Mas, com relação a esse grupo, que é bastante importante, dos parasitoides, diversos parasitoides, é muito raro encontrar um trabalho que demonstre qual é o impacto da água na biologia desses insetos. Encontra-se bastante coisa avaliando o impacto do açúcar, do néctar, de flores, enfim. Mas de água tem muita pouca coisa, e eu decidi estudar isso usando esse sistema, que é o parasitoide da mosca da asa manchada. É uma praga que saiu do Sudeste Asiático, invadiu a Europa, depois os Estados Unidos, e inclusive já está no Brasil desde 2013. Ela é bastante comum em frutas que têm a casquinha fina, como aquelas frutinhas vermelhas, né? Framboesa, amora,
morango. Então, é uma praga seríssima. Aqui no Brasil, ela é mais importante lá no sul, né, porque ela é uma praga que gosta de um clima mais temperado, temperaturas mais amenas, e isso é encontrado no sul. Nessa imagem aqui, a gente vê uma fêmea do parasitoide inserindo o ovipositor dela, procurando um lugar para colocar o ovo, né, dentro dessa polpa da praga, que no caso é o hospedeiro. Essa relação já é bastante conhecida, inclusive já inspirou alguns filmes, como o filme de Alien. Se você tem mais de 30 anos, como eu, com certeza você conhece esse filme, onde o alien se reproduz colocando o ovo no interior de um ser humano, e daí o ovo sai lá um alienzinho que vai emergir e vai acabar matando o ser humano. Basicamente, é isso que acontece aqui, com exceção que nesse sistema que eu estou mostrando para vocês, desse inseto, o inseto aqui, ele é um ectoparasitoide, então ele parasita a pulpa do lado de fora, né? A fêmea não coloca o ovo no interior do hospedeiro. Então, eu queria saber qual era o fator da água, né, o impacto da água na biologia desse inseto, no comportamento. Por quê? Quando eu cheguei no laboratório, ninguém estava trabalhando com esse inseto, ele estava numa gaiolinha lá, no canto, e as pessoas estavam dando água e mel para ele em recipiente separado. Aquilo me deixou curioso, porque até então eu criava parasitoide, mas eu sempre dava uma solução, né, uma solução açucarada, ou então não dava nada, só dava mel, né, não dava água. E eu fiquei pensando, né, qual seria o impacto daquilo. Ninguém soube responder no laboratório, eu fui na literatura, não achei nada. Então eu falei, já que não tem nada, eu vou responder essa pergunta, eu quero saber qual é o impacto da água, né, na biologia e no comportamento desses insetos. Então, eu realizei esse experimento que é extremamente simples, nada sofisticado, né, onde eu dei diferentes dietas baseadas em mel e água para esses insetos, e eu avaliei quanto tempo eles viviam, por até um período de 81 dias. E o que eu observei é que quando eu dava as duas coisas para esses insetos, na verde aí, na linha verde, né, água mais mel, ou seja, uma fonte de hidratação e uma fonte de açúcar, esses insetos viviam mais do que qualquer outra dieta, mais do que só o açúcar, ou seja, só o mel sozinho, ou só a água sozinho, ou as condições onde os insetos não tinham nada. Daí, eu já concluí que a água era importante sim. O mel, o açúcar, ele tem a sua importância, já que ele eleva a longevidade dos insetos, mas quando eu dei a água além do mel, os insetos viveram mais do que só o mel, ou seja, a água tem um impacto, sim, na biologia desses insetos, na longevidade dos parasitoides. Um outro fator interessante e importante desse resultado é nessa linha marrom, onde está escrito aí praga. Eu não estou conseguindo mexer o cursor do mouse aqui, infelizmente, mas veja na linha marrom, onde está escrito praga, que vocês vão perceber que a longevidade desses insetos aí foi bem maior do que aqueles insetos que só tiveram água ou que não tiveram nada, né? Nem mel e nem água. Ou seja, eles viveram bastante, chegou o inseto até 37 dias aí. Então, foi uma diferença bastante significativa, depois que eu rodei a estatística, se vocês podem ver, 0,0001 de diferença, e desses dados aí, a gente concluiu duas coisas. A primeira é que as vespas buscam e se beneficiam da ingestão da água pura, isso aí por si só já foi uma novidade para a gente, que a gente não encontrou esses dados na literatura, e segundo, que as vespas bebem a hemolinfa da praga e se beneficiam desse comportamento. Como eu mostrei para vocês naquela linha marrom, os insetos que foram oferecidos somente pulpas da praga, eles viveram mais, e isso só pode ter acontecido se eles realmente tiverem bebido a hemolinfa. Então, nessa imagem aqui, foi um vídeo que a gente fez. Observem que o inseto, ele perfurou a pulpa da praga, né, o parasitoide, ele perfurou a pulpa da praga. Eu vou repetir esse vídeo, para vocês verem melhor. Olha, opa, saiu. Voltando aqui. Esse inseto, ele perfura a... Deixa eu voltar aqui, peraí. Ele perfura, sai uma gotinha da hemolinfa. A hemolinfa, gente, é como se fosse o sangue do inseto, né? Traduzindo aí, fazendo uma analogia. Então, sai uma gotinha da hemolinfa, o inseto vai lá e se alimenta dela. Repetindo de novo, furou, saiu a gotinha, vai lá e se alimenta. Então, isso aqui a gente chama de host feeding no inglês. Eu não sei qual é a tradução disso para o português. Se alguém aí trabalha com controle biológico souber, me fala. Eu traduzo como consumo do hospedeiro, né? Traduzindo aí, mas no inglês eles chamam de host feeding, vocês já devem ter ouvido falar.
Essa hemolinfa ela é constituída de 90% a 95% de água, o restante 5% se constitui de sais minerais, carboidratos, proteínas e vitaminas. Então, quase tudo aí é água. Eu gosto de chamar essas vespas de vampiras, porque elas fazem esse comportamento de ir lá e se alimentar do sangue do hospedeiro, basicamente como o vampiro faz, né? Ele busca o hospedeiro, busca uma presa para se alimentar do sangue, e é isso que essa vespinha está fazendo. São vespas vampiras. Por esse ângulo aqui, é o mesmo comportamento, vocês podem ver como cresce o abdômen do inseto. E eu mostro isso por quê? Porque tem gente que fala, mas ela não está se alimentando, ela só foi lá, experimentou e foi embora, entendeu? Mas observe o abdômen desse inseto, como ele cresce conforme o inseto vai, conforme o parasitoide vai se alimentando. Então, ele mais que dobra de tamanho. Ele começa bem pequenininho e conforme o inseto vai se alimentando, ele mais que dobra de tamanho. Então, realmente, o inseto ele não está simplesmente dando um bicadinho ou experimentando, ele está usando aquilo ali como um recurso. Pode ser para matar a sede, pode ser para alimentar, uma fonte de energia, pode ser as duas coisas. Então, nesse ponto aí, a gente já sabia, né, que às vezes precisam da água, que a hemolinfa é rica na água, então a gente teve que fazer essa pergunta, que será que às vezes vocês vão beber a hemolinfa como forma de matar a sede, né? Já que elas precisam da água e a hemolinfa é rica em água. Então, a gente realizou esse outro experimento. Basicamente, a gente colocou esses parasitóides, essas vespinhas, nesses tubinhos de ensaio, e demos a eles diferentes dietas, né? Só mel, só água, mel e nem mel nem água. Então, teve os 4 tipos, e esses pontinhos que vocês verem aí nessas cartelinhas quadradas no fundo do tubo, são pulpas da praga, que a gente ofereceu também para avaliar qual era a capacidade de parasitismo desses insetos nas diferentes dietas. Nós observamos que a sobrevivência da praga, ou seja, a sobrevivência da Drosophila da asa manchada, foi maior quando as vespas, elas tiveram acesso à água. Veja nessas 2 primeiras colunas aí do lado esquerdo, né, onde a gente deu água, e as colunas do lado direito, a gente deixou elas sedentas, a gente não deu água, elas ficaram desidratadas. Então, observe que a mortalidade, a sobrevivência da praga foi maior quando a gente deu água, ou seja, basicamente isso daí significa que se a vespa está desidratada ou está com sede, ela mata mais, porque a praga sobrevive menos. Então, a gente começou a se perguntar, mas como assim? Por que isso acontece? Veja que a diferença é bastante significativa, né? O P, o valor do P foi significativo, independentemente se a gente deu mel ou não, né? A diferença foi com relação ao fator água, a disponibilidade da água. O fator mel, como vocês podem observar, não teve nenhum efeito. Então, a gente começou a se perguntar, né, por que é que isso está acontecendo? Será que é por causa do parasitismo? Os insetos, eles matam mais a praga porque o parasitismo foi aumentado? E a gente observou que sim, que aumentou sim o parasitismo. Veja nas 2 coluninhas aí nesse gráfico B, as 2 coluninhas da direita, onde diz no water, ou seja, não tem água, os insetos estavam sedentos aí nessa condição, e você vê que eles parasitaram muito mais, ou seja, se a gente privar esses insetos, essas vespas parasitoides de água, elas parasitam mais. É basicamente isso que esse gráfico está mostrando. Não interessa se a gente deu mel ou se não tem o mel, o que importa aí, o estudo mostrou, é que se os insetos têm acesso à água ou não. A gente quis saber também com relação àquele que eu falei para vocês antes, o host feeding, né, que seria o consumo do hospedeiro, se tinha também um impacto na mortalidade da praga desse fator, né, de consumo do hospedeiro, ou seja, da vespinha ir lá e se alimentar da hemolinfa. E a gente mediu, então, esse consumo do hospedeiro, esse host feeding, e observamos, mais uma vez, uma diferença significativa. Veja aqui no gráfico C, aí embaixo, as 2 coluninhas à direita, onde diz no water, ou seja, que os insetos não tiveram acesso à água, a percentagem, né, de pulpas da praga que morreu foi maior. Então, basicamente, esses dados mostraram para a gente que as vespas parasitoides, quando elas estão desidratadas, quando elas estão com sede, ou seja, sedentas, elas matam mais a praga, não só porque elas parasitam mais, como também porque elas praticam mais o host feeding, o consumo do hospedeiro. Então, uma outra pergunta que a gente quis saber é se o fato desses insetos, das vespas, estarem realizando o consumo do hospedeiro, se isso ia afetar a prole do próprio parasitoide. Então, aí no gráfico D é exatamente isso que a gente mediu, e nós observamos que não teve nenhum efeito significativo
do consumo do hospedeiro, do host feeding, né, na sobrevivência do parasitóide. O parasitóide teve uma mortalidade muito baixa, ao redor de entre 1 e 3%, vamos dizer assim, aliás, entre 1 e 2%, de mortalidade, que é uma mortalidade extremamente baixa, né? Você pensar que os insetos, eles parasitam 200, 300, 400 hospedeiros, e desses aí, só de 1 a 2% que vai morrer, então é muito baixo, e não teve nenhum efeito, nem do mel, ou seja, nem do açúcar, nem da água. Então, basicamente, o que esse gráfico está mostrando aí, o D, é que a água não afeta, o mel não afeta, e o host feeding não afeta também a sobrevivência dos parasitóides. Nós queríamos, então, avançar nessa pesquisa e saber como é que esse host feeding, né, como é que essa água estava influenciando a frequência do host feeding, a frequência do consumo da hemolinfa do hospedeiro. E nós observamos que a frequência, na verdade, né, não foi afetada. Nesse gráfico aí mostra, né, na coluna da esquerda, insetos que receberam água. E na coluna da direita, insetos que ficaram desidratados. E a gente observa que em ambos os casos, houve uma elevada proporção de vespas que praticaram o comportamento de host feeding, ou seja, de vespas que foram lá e atacaram a praga simplesmente para se alimentar da hemolinfa. A diferença houve um pouquinho de diferença aí, se você vê com relação à água, ou seja, os insetos que receberam água, tiveram acesso à água, eles realizaram esse host feeding com a menor frequência, mas não foi significativa, né? Então, a gente não pode considerar isso daí, porque não foi estatisticamente significativo. Então, basicamente, o que a gente conclui aí é que se tem água ou se não tem água, não afeta a frequência com que esses insetos realizam o comportamento, ou seja, basicamente, todos os insetos vão realizar esse host feeding, independente se eles estão com acesso à água ou não. Mas a gente quis saber com relação ao tempo, né? Os insetos que realizavam host feeding, quanto tempo eles passavam realizando esse comportamento nas duas condições. Na condição primeira, quando eles tinham acesso à água, e depois numa condição onde eles não tinham acesso à água. Como é mostrado aí no gráfico, na coluna em azul em azul total e na coluna listrada. E o que nós observamos é que, basicamente, os insetos que estavam sedentos, ou seja, que não tiveram nenhum acesso à água, eles praticam o host feeding, praticam o consumo da hemolinfa do hospedeiro pelo dobro do tempo em comparação com os insetos que tiveram acesso à água. Então, é como se eles estivessem tentando compensar, né, a desidratação, esse período que eles ficaram de 4 a 5 dias sem acesso a alguma água. Então, eles estão tentando compensar se alimentando mais da hemolinfa, bebendo mais a hemolinfa. Então, basicamente, esse estudo aí mostra que a frequência dos insetos que realizam o comportamento não é afetada, mas o tempo, sim, o tempo é afetado pela condição de hidratação das vespas. Então, a gente conclui aí, basicamente, que essas vespas, elas buscam e bebem a água, né, que é uma informação que a gente não tinha até então. Elas bebem a hemolinfa do hospedeiro, também, que a gente não tinha. Esse comportamento não mata a prole da vespa, como a gente mostrou lá no gráfico. As vespas que estão desidratadas ou sedentas, elas parasitam mais. As vespas que são sedentas, elas bebem mais hemolinfa. E, por fim, que eu acho que é a conclusão mais importante, as vespas que estão desidratadas ou sedentas têm maior potencial de matar a praga, porque no final do dia é isso que vai importar para a gente, pensando em controle biológico. Se a gente tiver como manipular esses resultados, claro que são resultados de laboratório, né? Mas se a gente quiser pensar, talvez extrapolar isso aí para o campo, fazer estudos para verificar se isso realmente acontece. Esses trabalhos foram publicados no ano passado, nessas revistas, um na Scientific Reports, o outro na PLOS ONE. Esse primeiro eu foquei mais na parte comportamental, nesse segundo aqui mais na parte biológica, embora tenha a parte comportamental também. Ele foi apresentado em algumas conferências e também em dias de campo. Esses dias de campo, eles são extremamente proveitosos, porque os produtores, eles são bastante... interagem muito, eles são bastante interessados. É incrível como esse estudo que eu mostrei para vocês de laboratório animou tanto esses produtores. Teve produtor que ficou falando, inclusive, de utilizar esse conhecimento para manipular a irrigação
no pomar dele, né? Ele, nesse caso, era um produtor de mirtilo. Então, ele falou em trocar a irrigação dele para a irrigação de gotejamento, né? Ele usa irrigação, ele estava usando na época irrigação por aspersão e trocar por gotejamento, porque assim haveria menor disponibilidade de água para os parasitoides, né? Disponível, já que as plantas não estão molhadas, e o parasitoide seria obrigado a se hidratar se alimentando da praga. Então, claro que isso daí foi uma extrapolação que o produtor fez, que precisa ser testada em campo, já que, como eu falei para vocês, os resultados que eu mostrei aqui são resultados de laboratório, e a gente sabe que resultado de laboratório dificilmente podemos extrapolar para campo, né? A gente tem que fazer mais testes em condições de campo para poder confirmar. De qualquer forma, a gente fez algumas publicações aí de extensão, que elas estão disponíveis, se vocês quiserem também posso passar o link depois, divulgando esses resultados numa linguagem mais simples, né? Nos papers a gente usa aquele jargão científico, vocês sabem. Já nessas publicações de extensão, nosso público é o próprio produtor, ou pessoas que não são cientistas, não são pesquisadores, então a gente tenta adequar a linguagem. E para finalizar, eu não poderia mostrar, né? Finalizar sem mostrar essa montagem que eu fiz, porque, como eu falei para vocês, essas duas aí, elas adoram tomar café, elas se hidratam praticamente tomando café, e eu fiz essa montagem com as vespas com que eu trabalhei, que é o parasitoide da Drosophila da asa manchada, porque essas vespas se alimentam do sangue desse parasitoide. Vocês estão vendo aí, está escrito SWD numa xícara e Blood na outra. SWD significa, é a sigla da Drosophila da asa manchada, em inglês, Spotted Wing Drosophila, e o Blood, traduzindo em português, é sangue. Então, é como se as vespas estivessem bebendo aí o sangue das drosófilas. Bom, concluindo aí, eu acho que já está chegando na hora, né? Eu aprendi bastante durante essas experiências, não só técnicas, né? Não foi aprendizado só técnico de aprender a manipular determinados equipamentos, aprendi determinadas técnicas de estudos comportamentais, de biologia molecular, de eletrofisiologia, teve tudo isso, as publicações, melhorei muito meu inglês, me tornei finalmente fluente em inglês, que antes dessas experiências eu não era fluente em inglês. O meu network também se aumentou consideravelmente, né, não tem comparação, não só na parte profissional, né, da gente fazer network para futuros projetos, mas também amizade. Muitas dessas pessoas que eu mostrei aí para vocês, se tornaram meus amigos, inclusive vários deles participaram de lives comigo, né, recentemente, sobre carreira entomológica. Pude participar de vários cursos, eventos, congressos, tudo isso foi bom para o meu currículo, né. E, como eu falei para vocês, elevei muito a minha autoestima, porque é muito bom você chegar num lugar e ser acolhido, né? Só dando um exemplo aí, no caso desse último exemplo, no meu último pós-doc nos Estados Unidos, eu cheguei lá, tinha pessoas me esperando no aeroporto, né? Quando eu saí do Brasil e cheguei lá, já tinha gente do laboratório me esperando no aeroporto. Meu primeiro dia de trabalho, meu supervisor foi me pegar no hotel onde eu estava, me levou, comprou um computador para mim, que inclusive é esse computador que eu estou falando com vocês, me levou para tomar um café e conversar, e tudo isso você vê que são coisas, ele não teria necessidade de fazer isso, né, na posição que ele estava, e a gente não vê muita gente, pelo menos eu não vi muita gente aqui no Brasil com esse tipo de comportamento, né, mas são coisas que fazem a maior diferença, e você chega na universidade, chega na instituição de pesquisa, e você é reconhecido como um deles, você é reconhecido como um profissional, como mais um colega deles, que inclusive tem os mesmos direitos, entendeu, e os mesmos deveres também, e tudo isso eleva a sua autoestima, né, você ser considerado, tratado e respeitado como pesquisador. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aberto às perguntas. Aí estão as minhas redes sociais, eu estou muito online. Se vocês quiserem mandar pergunta por lá, também tirar dúvidas, eu estou sempre disponível. Eu faço o possível para responder todos vocês que me enviam solicitações, tá certo? Então, agora, eu estou disponível para responder as perguntas de vocês. Obrigado. Obrigado, Cher. A gente aqui agradece. O pessoal fez umas perguntas aqui, eu vou passar aqui para você. Agora a gente vai discutindo. Primeiro, a Sinara pergunta, além do inglês,
qual coisa é fundamental para viver bem o período do intercâmbio? Eu não entendi a segunda parte. Além do inglês, o quê? Qual coisa é fundamental para viver bem o período de intercâmbio em inglês? Sinara, é fundamental que você tenha a mente aberta. Eu conheci muitos brasileiros que foram para o exterior e não aproveitaram tanto, porque começa pelo inglês. Eles vão para lá, eles querem andar somente com brasileiros, entendeu? Então, é como se você pode muito bem ir para o exterior, ir para a Espanha, para os Estados Unidos, e não vivenciar nada daquele lugar, porque você está inserido entre amigos brasileiros, entendeu? E não estou falando que é errado fazer isso, não tem nada de errado, mas você tem que colocar de um lado o que você quer, né, as habilidades que você quer desenvolver, e adequar o seu comportamento para que aquelas habilidades, que aquele objetivo seja atingido. Se você não tem, se o seu único objetivo, por exemplo, como acontece, eu já vi isso, é ir no laboratório e desenvolver, aprender uma determinada técnica, para quando você voltar no Brasil, você conseguir fazer essa técnica, né, e treinar, inclusive, outras pessoas, pode ser que você tenha esse objetivo, que você não queira se envolver com a cultura, você não queira se envolver com os americanos ou com os estrangeiros, entendeu? Tudo vai depender do que você quer. Se você quiser realmente abrir sua cabeça, se desenvolver em vários aspectos, não só no aspecto técnico que está lá dentro do laboratório, entendeu? No aspecto da linguagem, do cultural, de liderança, de relacionamento interpessoal, você vai precisar interagir com as pessoas que estão à sua volta, né? E para isso você vai precisar, sim, do inglês, mas vai precisar também de uma cabeça aberta, né? Para ser mais tolerante com essas pessoas, porque elas pensam e falam e agem diferente de você, e elas se alimentam também de coisas que muitas vezes você não gosta, ou você não conhece, e às vezes você tem um preconceito, então elas chamam você para almoçar, ou para um café, alguma coisa, entendeu? Tudo isso são coisas que vai influenciar no final das contas, né, na sua interação ou no seu aprendizado geral. Então, eu sugiro, se você tem o objetivo de ir para o exterior e se desenvolver como um todo, né, além do inglês, você vai precisar ter uma mente bastante aberta, né, para interagir com outras pessoas e para ser tolerante e ter empatia com elas, porque muitas vezes as pessoas vão pensar de forma diferente de você por uma questão cultural, né, e você precisa ter a mente aberta para lidar com isso. Então, outra pergunta, Xen. Aqui a Mariane pergunta: o que mudou na sua vida, tanto pessoal e principalmente profissional, depois da sua experiência no intercâmbio? Eu acho que eu falei isso um pouco lá no final, né? Foram muitas vantagens. Eu só vejo, não vou dizer que eu só vejo vantagem. Como eu falei para vocês, teve algumas desvantagens, teve algumas coisas que aconteceram comigo, como aquele estresse, né? Na primeira vez que eu saí, primeira vez em outro país, primeira vez longe, comendo coisas que eu não estava acostumado a comer. Enfim, foi uma série de coisas que aconteceu que me deixou muito estressado e acabei desenvolvendo uma acne severa naquela época. Mas tem muitos ganhos, como eu falei, técnicos, né, de aprender técnicas novas, de operar equipamentos, de aprender técnicas que até então você não conhecia, e que muita gente, muitas vezes, não pratica aqui no Brasil. Por exemplo, a técnica da eletrofisiologia utilizando o ovo do sapo, que eu citei para vocês. É uma técnica bastante utilizada no meio farmacológico, mas no nosso meio da entomologia eu não conheço muitas pessoas que aplicam ela. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas aqui no Brasil, eu não conheço ninguém que faça isso, utilize essa técnica para estudos entomológicos aqui no Brasil. Então, são coisas da parte técnica que você aprende que enriquece muito. Tem toda aquela parte que eu falei, de participar de conferências, de fazer cursos, de dar palestras, de participar de dias de campo, não só como ouvinte, mas como também palestrante. Tudo isso ajuda muito a parte oral, né, de você dar palestras, de você interagir com pessoas na forma oral. Então, tudo isso é um crescimento muito grande, e tem a parte também de você desenvolver a empatia, porque você está lidando com pessoas diferentes, que pensam muito diferente de você, culturas diferentes, de vários lugares do mundo, e se você não desenvolver a empatia, você vai acabar ficando com raiva daquela pessoa, por alguma coisa que ela disse, ou alguma forma que ela agiu, que não foi por mal, foi por conta da cultura dela, que é diferente da sua, simplesmente isso. Excelente, Xen. O Alex também pergunta:
Você fez algum curso de idiomas antes de ir para a Espanha e os Estados Unidos, ou foi aprendendo na prática? E a parte Claro de que falar os sim. idiomas foi uma barreira para você? Quais conselhos você daria para alguém que tem interesse em estudar no exterior? Eu fiz 5 cursos, eu comecei a estudar inglês desde a época da graduação, porque esse desejo de ter uma experiência fora já é muito antigo, né? Veio desde criança e tal. Então, eu comecei a me preparar já na graduação. Eu lembro que eu fazia um estágio, eu ganhava R$ 250 de estágio, de bolsa na época, e a metade desse valor eu dedicava só para o inglês. Eu pagava meu curso de inglês com essa bolsinha aí, michuruca que eu tinha, mas, enfim, foi um investimento que eu fiz, né? Então, não foi do nada, entendeu? Eu acho que se você tem realmente esse desejo, você precisa se preparar. Como eu falei, se você for só com essa ideia de ir lá e aprender uma técnica e não falar a língua, nem interagir com as pessoas, é possível, mas você vai. É como se você fosse. É mais ou menos como se você fosse num restaurante self-service e tem 100 tipos de comidas diferentes para você experimentar, mas você só vai experimentar arroz com feijão. Entendeu? Porque você nunca ouviu falar das outras comidas e você não quer aprender ou não quer experimentar. É mais ou menos isso, entendeu? Se você vai para o exterior e você não domina a língua, não precisa dominar 100%, mas você precisa se comunicar de alguma forma, né? Precisa se comunicar de alguma forma. Então, quanto antes você puder, essa é a dica que eu dou, quanto antes você puder iniciar seu inglês, né? No caso, quando eu fui para a Espanha, muita gente lá não fala inglês, eu falava espanhol, mas pra gente, né, falando português é mais fácil espanhol, mas mesmo assim eu fiz um curso de espanhol antes de ir, inclusive uma colega minha do doutorado na época, ela era da Colômbia, ela é da Colômbia, na verdade, e ela dava aula de espanhol, e eu peguei 6 meses de aula com ela, antes de eu ir para a Espanha, porque eu queria chegar lá, né, falando alguma coisa já, corretamente, não simplesmente falando portunhol. Então, eu acho que ele perguntou, não foi, qual era a dica que eu dava? A dica é essa, prepare-se o quanto antes, né? No caso do espanhol, talvez não seja tão, você não precisa se preparar com tanta antecedência assim, porque é mais parecido com o português, mas se for no caso do inglês e você não tem experiência, não sei não, pelo menos um ano antes aí você vai precisar estudar inglês para se preparar, porque você pode até ir sem estudar nada, mas você vai aproveitar muito menos. Então, é isso que acontece. Muito bem. O pessoal aqui elogiando, Sherry, mas mais outra pergunta. O Pablo fala, estou no último ano de graduação e estou me preparando para o mestrado em entomologia. Seria bom ter um contato com o orientador antes de me inscrever para o programa? No caso, seria o orientador no exterior? Não entendi. Ou no Brasil mesmo? No Brasil mesmo. Mas, deixa eu ver se eu entendi. Ele quer saber se ele precisa abrir o jogo com o orientador dele, falando que ele quer ir para o exterior no Brasil, é Não, isso? ele está na graduação e está se preparando para iniciar o mestrado. Sim. E aí está perguntando se seria interessante fazer um contato prévio com o orientador. Da graduação, então, ou do mestrado? Isso, da graduação para ir para o mestrado. Tá. Eu acho que isso aí varia muito de programa para programa, né? Quando eu fiz a minha inscrição, não entrei em contato com ninguém, não. Porque, teoricamente, isso aí não influencia em nada, né? Teoricamente, eu não sei de outra forma, mas teoricamente, a seleção não leva em consideração se você já falou com o seu futuro orientador ou não. Então, eu acho que isso varia bastante. Eu nunca conversei com nenhum dos meus orientadores de mestrado e doutorado antes de fazer a seleção. Eu simplesmente fiz a seleção e depois quando eu fui aprovado, só depois que eu fui aprovado, que eu contatei o meu futuro orientador na época, né? Eu acho que vai ter pessoas que vai discordar de mim, que vai pensar diferente. Eu acho que isso varia, entendeu? Pode acontecer de você já ter feito um estágio, como você está na graduação, você pode ter feito um estágio com esse professor que pode ser seu futuro orientador, e ele já conheça você, e no caso, se você passar na seleção, ele já esteja receptivo à sua chegada como mestrando. Eu acho que tem várias coisas que podem acontecer, né? Várias situações diferentes, não existe uma regra para todos. Se você quiser, se você acha que tem que conversar, se você sente vontade de conversar com o futuro orientador, eu não vejo nada que vai te trazer malefícios, não.
Então, se você acha que precisa conversar, que gostaria de conversar com o futuro orientador antes de passar na seleção, então faça isso. Eu acho que não tem nada, não vai ser de forma alguma negativo para você, não. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade aí, o Xer tem toda a disponibilidade para responder. Xer, eu queria fazer uma pergunta aqui a você. O que impulsionou você a divulgar a entomologia nas redes sociais? Você que é bem ativo, eu acompanho o seu trabalho na internet, já de antemão parabenizo, excelente trabalho. Manuel, inclusive, vou aproveitar a sua pergunta e já convidar todos vocês aí, eu acho que a maioria aqui é cientista, é pesquisador, por mais que alguns não tenham ainda o título, mas eu acho que é nossa obrigação, entendeu? Nós somos altamente privilegiados em quesito de instrução, né? Nós temos alto nível de instrução, então, eu acho que é nossa obrigação também comunicar a ciência, não só para outros cientistas, como a gente já faz comumente, com artigos científicos, com papers, né? Mas comunicar essa ciência numa linguagem que a pessoa comum, que não tem um nível de graduação, que tem um nível de ensino médio aí, ou às vezes até menos, possa entender, entendeu? Porque muitas vezes a gente se comunica de uma forma que nossos colegas, eles conseguem sim entender, compreender tudo, mas a população geral não consegue. A gente tem que cair na real que a população geral não tem mestrado, doutorado, entendeu? A população geral nem graduação tem. Então, a gente precisa chegar no nível deles, utilizar uma linguagem que eles possam entender. E, mais uma vez, eu convido a todos vocês, eu tenho certeza que vocês aqui, todos que estão aqui, têm alguma coisa para compartilhar de ciência, entendeu? Use as suas redes sociais, muitos de vocês têm Instagram, têm YouTube, têm Facebook, use esse privilégio que você tem de ser instruído e essa plataforma que você tem de divulgar, né, das redes sociais para divulgar a ciência, porque a gente está vivendo um período sombrio, né, na nossa história recente. Um período sombrio onde a ciência é constantemente hostilizada, negada, e muito, por mais que não seja talvez a principal causa ou a única causa, mas muito disso é devido sim a esse fato de nós, cientistas e pesquisadores, ficarmos sempre focados na nossa própria comunidade e não entrar em contato com a comunidade geral, né? Ou seja, não traduzir aquilo que a gente produz de conhecimento para uma linguagem que outras pessoas possam compreender. E é isso que eu comecei a fazer. Infelizmente, eu comecei há pouco tempo. Eu gostaria de ter começado muito antes, né? Mas eu comecei, acho que tem 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio, talvez, no máximo 2 meses aí que eu comecei a divulgar coisas, usar meu Instagram para isso e usar meu YouTube para isso. Então, eu produzo conteúdo para o YouTube, produzo conteúdo para o Instagram. Hoje mesmo já foi publicado um post sobre como identificar o barbeiro numa linguagem que talvez, se você é entomologista, você vai ver, nossa, mas esse cara está falando em barreira do inseto, não sei o quê. Mas eu uso a linguagem que a pessoa que não tem nem ensino médio, entendeu? Com ensino fundamental ou até menos, possa compreender. Pelo menos eu tento, né? Se a pessoa vai conseguir, talvez até nem consiga, mas eu tô mirando nesse tipo de público, né? Um público mais geral. Eu acho que é extremamente importante que nós façamos isso cada vez mais para não só para popularizar a ciência, mas também para combater as fake news, entendeu? Combater todo esse negacionismo que já existe da ciência, né? Então, basicamente é isso, Emanuel. Boa, Xer. O Alex pergunta novamente, o idioma foi uma barreira para você? Não foi uma barreira porque eu estudei antes, né? O espanhol eu estudei 6 meses antes com uma minha amiga colombiana, que me dava aulas particulares. O inglês eu comecei a estudar desde a época da graduação. Eu fazia um curso numa escola, eu pagava a melhor escola da minha cidade, né, na época. Como eu falei, pagava mais da metade da minha bolsa para o inglês, porque eu já tinha isso em mente, né? Então, eu estou falando da graduação. Então, vamos ver aí, terceiro, quarto e quinto ano da graduação, estudando inglês. Depois veio o mestrado, doutorado, só no pós-doc que eu fui para os Estados Unidos, ou seja, sei lá, 8 anos depois. Então, eu fiquei estudando inglês esse tempo todo, claro que não pagando escola cara o tempo todo, né, gente? Mas
eu estudava muito sozinho, e nós que estamos na parte científica, a gente lê o tempo todo, né? A gente lê paper em inglês, a gente precisa escrever em inglês. Então, essa parte de ler e escrever eu já dominava total quando eu fui, só que eu não dominava a parte de falar, de compreender o que as pessoas falavam. Então, por isso que eu continuei estudando inglês, continuei sempre que eu podia, né, pagando alguma escola de inglês para poder desenvolver essa parte. E quando eu cheguei lá, nos Estados Unidos, eu não dominava ainda. Eu tinha muita dificuldade para entender o que as pessoas falavam, conseguia me comunicar, entendeu? Me expressar de forma bem limitada também, mas eu conseguia. Agora, ouvir e compreender o que as pessoas falavam, demorou, acho que uns 2 a 3 meses para eu ficar confortável mesmo, de conversar com as pessoas e entender o que elas estavam falando, né? Porque até então eu ficava eu precisava pensar muito, né? Precisava pedir para repetir o tempo todo e ficar pensando, sabe, raciocinando. Então, nessa parte aí eu diria que o inglês teve sim uma certa barreira, né? Mas não foi uma barreira impeditiva para nada, né? Ele dificultou ali no comecinho, mas logo eu peguei o embalo e fui desenvolvendo. Respondi agora, Alex? Outra pergunta que chegou aqui, Xerri, a Mariane pergunta: eu tenho curiosidade relacionada às mídias sociais. Não sei se você usa o LinkedIn, mas queria saber o que você acha de divulgar ciência no LinkedIn e quais são suas dicas para essa plataforma que é de extrema importância para recrutamento no mercado de trabalho. Eu acho que sim, é importante usar o LinkedIn para fazer esse tipo de divulgação, inclusive eu faço isso. Não é a minha plataforma preferida, não é que eu estou, não é para a plataforma para a qual eu destino a maior parte do conteúdo, né, que eu crio. Eu destino a maior parte para o YouTube, para o Facebook e o Instagram, porque eu tenho uma afinidade com essas plataformas. O LinkedIn, ele é extremamente importante, como você falou, para profissionais, contatos profissionais. Eu acho que se eu tenho uma dica para dar com relação ao LinkedIn, aliás, eu tenho algumas, né? A primeira é que, como ela é muito voltada para contatos profissionais, networking, né? Para você deixar o máximo polida possível o seu perfil no LinkedIn, né? Usar uma foto, vamos dizer assim, que você colocaria no currículo, né? Uma foto profissional, mas, não sei, realizando uma foto no laboratório, uma foto mais neutra, vamos dizer assim, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer colocar uma foto, sei lá, de biquíni, entendeu? Ou, sei lá, na praia. Então, isso precisa prestar atenção, né? Lembre que é uma rede social mais voltada para o lado profissional, então tentar ter isso em mente em tudo que vai publicar, desde a foto, a linguagem que vai ser utilizada, né? E o tipo de post que vai ser feito também, o tipo de publicação que você vai fazer. Agora, eu não sei a experiência de vocês com o LinkedIn, eu acho que não é a plataforma mais onde as pessoas costumam interagir mais, né? Pelo menos comigo, geralmente eu posto as coisas, sei lá quantas pessoas eu tenho, 300, 400 pessoas na minha rede, e às vezes eu tenho, sei lá, 1 ou 2 likes, entendeu? As pessoas não interagem muito, com relação à parte científica, né, de divulgação científica. Talvez o que as pessoas estejam querendo ou esperando seja outro tipo de conteúdo, eu não sei explicar. Como eu falei para você, não é a minha preferida, a minha plataforma preferida, eu não faço muito conteúdo direcionado para lá, mas se tiver alguém aí que realmente está bem familiarizado com o LinkedIn e quiser falar, por favor, se manifeste. Muito boas suas colocações, Cher. Eu gostaria de convidar a professora Rosângela para encerrar aqui nossa palestra. Boa noite a todos, boa noite, Manuel, boa noite, Sherry, né? Gostaria de agradecer muito aí pela sua participação, por compartilhar conosco, né, sua experiência, de uma maneira tão aberta, né, mostrando o lado positivo, o lado negativo dessa experiência no exterior, mas com certeza os pontos positivos, né, foram bem maiores.
e também trazer um pouco da sua linha de pesquisa, né, da sua experiência na área de comportamento, na área de controle biológico. Já tinha ouvido muito falar de você, né? Então é um grande prazer recebê-lo, né, nesse evento. Espero também que possamos contar com a sua participação em outras oportunidades. E também, né, tenho acompanhado aí a divulgação científica que você tem feito e parabenizo também pelo trabalho que você tem feito aí junto à SEB Jovem, né? Eu acho que é muito importante esses pesquisadores, né, esses jovens pesquisadores aí terem um olhar diferente aí pela sociedade, Sherry. Acompanhei também aqui no chat, né, muitos elogios, o pessoal gostou muito aí da sua apresentação e da sua participação. E gostaria de passar a palavra para você aí, né, para a gente fazer o encerramento aí dessa nossa live. Rosângela, obrigado. Finalmente conhecendo você, também já ouvi falar bastante de você. E finalmente tendo essa oportunidade de conhecê-la, é um prazer muito grande. Eu me sinto extremamente honrado com o convite aqui, eu já falei no começo, vou repetir, e estar falando com vocês, adoro falar com os jovens pesquisadores, os estudantes, né, e estar em contato com vocês. Foi por isso que eu aceitei o convite também de participar da SEB Jovem. Só esclarecendo, não estou mais na SEB Jovem, fui o primeiro coordenador, ajudei a fundar a SEB Jovem, mas depois de um tempo, quando já estava caminhando, eu saí. Agora nós temos a Aline, que é da Exalc, a Aline Guitolin, ela está coordenando. Alguém pediu também para eu falar, Rosângela, sobre a SEB Jovem. Rapidamente vou falar. A SEB Jovem foi criada com o intuito, né, de trazer mais, atrair mais o jovem, né, o jovem entomologista para a SEB, né. A gente tem muitos estudantes, jovens pesquisadores. Quando a gente tem o congresso, que o nosso congresso é o segundo maior do mundo, né, em entomologia, só perde para o americano, e a maior parte dos inscritos são estudantes, jovens pesquisadores, né. Então, é muito importante esse trabalho de atrair, de ficar mais em contato com o jovem, porque o jovem pesquisador é o futuro, né, o jovem de hoje vai ser o professor de amanhã, vai ser o mentor que vai estar ali, né, ajudando a formar novos pesquisadores. Então, isso precisa estar sendo sempre renovado. A SEB Jovem, ela foi criada pensando nisso, foi criada pensando na diversidade, né. Nós temos uma diversidade muito grande, a gente vê diversidade nos programas de pós-graduação, nas graduações, muita mulher. Antigamente não tinha tanto assim, hoje em dia a gente tem, graças a Deus, entendeu? Mas a gente não vê muitas mulheres, por exemplo, liderando, sendo coordenadoras, sendo professoras. Existem programas hoje que não tem uma mulher. Você vê programas de pós-graduação hoje que não tem uma mulher sequer, uma professora. Então, você vê como aluna, como estudante ali, mas não vê nesses cargos que poderiam ser cargos de liderança. Então, tudo isso foi feito pensando, né, em elevar essa diversidade com relação a gênero, com relação à etnia, à orientação sexual, à nacionalidade, tudo, né? A idade também. Então, esse foi o objetivo. Foi quando a gente começou a escrever, né, o plano diretor da SEB Jovem, né, isso foi colocado bem na frente, né, bem com bastante, como se fosse um dos pontos mais importantes, ou talvez o ponto mais importante, né, de celebrar e de promover a diversidade humana. E eu agora não estou mais na SEB Jovem, mas eu procuro fazer isso também nas minhas redes sociais e no meu trabalho, inclusive, nesses eventos que eu participo como um de vocês. Muito obrigado. Vocês podem me contactar aí pelas redes sociais, pelo e-mail, entomologista@gmail.com. Eu vou ter muito prazer de responder vocês e atender, seja lá a dúvida ou sugestão que vocês tiverem para fazer. Se vocês, algum de vocês já teve uma experiência no exterior e quiser participar comigo de uma live, desde já está convidado. Essa semana já é a 7ª live entomologando no exterior que eu faço no meu Instagram, e eu converso com as pessoas que já tiveram experiência no exterior sobre essa experiência, para que outras pessoas que estão querendo ir, estão almejando ir, possam aprender com vocês. Então, se tem alguém aí que já fez isso e quiser participar, fale comigo. Rosângela, muito obrigado mais uma vez. Emanuel, Rosamara, toda a equipe aí do NEENTO,
Muito obrigado e parabéns e sucesso para vocês nas próximas palestras desse evento. Muito obrigado, Sherry. Também gostaria de agradecer a equipe organizadora, né, a Rosamara, ao Emanuel e ao Pedro, né, que muito se empenharam aí por organizar esse evento. Agradeço aos demais integrantes do NEENTO que estão participando e a todos que participaram conosco aí desse evento nessa noite. Né, Emano, cadê a Rosamara aí para aparecer aí para gente? O Pedro. E aí eu vou passar a palavra ao nosso mediador, o Emano, para fazer o encerramento, então. Rosamara apareceu. Quer falar alguma coisa, Rosa? Fica à vontade. Rosa, não está saindo seu som. Seu microfone está desligado, Rosa. Nossa, gente. Desculpa. É uma felicidade ter Sherry. Eu conheço ele desde a graduação e eu sempre... Enfim, eu não tenho nem o que falar, porque as pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu gosto dele. E eu sou super fã do trabalho dele. E eu só tenho mesmo a agradecer pela contribuição, Sherry. Eu acho que com essa sua maneira irreverente, você tratou um assunto bem, bem interessante, que é essa questão do intercâmbio, uma coisa que interessa muito de nós estudantes e às vezes acaba sendo uma coisa inalcançável. Então, obrigada pelas informações, acho que foi muito produtivo. E é isso, só agradecer mesmo. Muito obrigada.